Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao Nossa Night para todo o Brasil. Você que nos acompanha pela nossa TV brasileira, pela internet, fique muito à vontade. Você está no melhor talk show do Brasil e talvez do mundo, quem sabe. E hoje sempre recebendo convidados que vão mostrar um pouco da sua história, da sua mudança de vida, de algo que aconteceu que de alguma forma interferiu na sociedade, trouxe mudança. E, é claro, todos os convidados selecionados a dedo aqui para participar do nosso site. Quem sabe você não pode ser o próximo. Fala aí, de repente, o que você faz, manda aqui pra gente, vai lá no nosso Instagram, @canal.cjc, e fala, eu quero ser convidado aí do Nossa Night. Quem sabe? Manda aí pra gente, beleza? E sem mais delongas, o nosso convidado, ele é presidente do Projeto Nós, uma ONG fundada em 2018 na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A organização tem se destacado como uma força transformadora em uma das regiões mais vulneráveis da cidade. Entre suas iniciativas estão assistência social, um atendimento psicológico, cursos de capacitação, reforço escolar, além de atividades esportivas e culturais. Vamos receber com muito carinho André Melo, vem pra cá! Tudo bem, André? Tudo bem, tudo bom? Rapaz, até é forte. Tudo bem, André? Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, André. Eu vi um pouquinho da história antes era um projeto, agora é uma ONG, né? Do Nós. E fiquei muito feliz. Falei, poxa, temos que trazer o André aqui para falar um pouquinho como tudo começou, porque é legal mostrar que talvez alguém que está assistindo tem vontade de fazer, mas não sabe como começar, não sabe aonde começar. Então eu quero saber tudo de primeira mão. Mas, antes de tudo, obrigado pela presença. Nada, obrigado. Eu que agradeço estar aqui, uma oportunidade de falar um pouquinho sobre a história da ONG. André, antes de falar como que surgiu a ONG Nós, eu quero saber eu fiquei sabendo que, antes de tudo, teve um start. Você teve uma oportunidade de ajudar, acho que foi em outro projeto, antes do Nós, e isso que acendeu essa chama em você. Fala pra gente como é que foi, como é que começou isso. Então, na verdade, teve um passo atrás ainda, né? Eu trabalhava, sempre fui de mercado corporativo, sou publicitário de formação. Então eu trabalhava num shopping e a gente ia fazer uma doação, precisava fazer uma doação. Eram mesas de Natal que iam ser assinadas por personalidade, mas eram mesas com produtos que pudessem ser doados depois. Então, assim, era uma árvore, na verdade, de latas de leite em pó, era uma mesa decorada com fralda, enfim. Então, ação publicitária do shopping, só que voltada para essa área social. E aí eu recebi uma missão, ainda não tinha nem imaginado que eu pudesse estar dentro da comunidade. Recebi a missão de encontrar um projeto que a gente pudesse reverter essas doações no final da campanha. Era uma campanha de Natal. E aí eu achei um projeto dentro da Cidade de Deus, numa região chamada Brejo, que hoje é o CT do Vasco. O Vasco treina nesse espaço, ali muito próximo da Barra. E chamei o presidente, a gente conversou e fechamos a parceria. Ele me convidou um dia para ir lá. Eu fui, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz com o carinho que eu recebi, cara, eu saí chocado do lugar, porque eram barracos, não tinha saneamento básico. Imagina a pior África que você possa ter visto na TV um dia ou pessoalmente. E você já tinha estado numa realidade daquela? Você já tinha... Eu já conhecia, pela minha infância, uma comunidade, mas nunca tinha presenciado uma cena daquela. Impactante. Então, muito impactante. As pessoas moravam em barracos, não tinha saneamento básico, a luz era precária, elas moravam muito problema de pele, as crianças andavam, cara, nuas praticamente. Então, assim, era deplorável. Então, a gente fez a doação, sem ideia, eu chegava em casa, isso acontecia aos sábados, né? Ainda não tinha tanta regularidade, mas a primeira vez que eu vi, a segunda, cara, eu chegava em casa, eu chorava, porque, assim, eu não acreditava que as pessoas pudessem morar daquela forma a 1 quilômetro da Barra da Tijuca. Antes disso, você nunca teve uma experiência como essa? Já tinha estado em comunidade quando eu era pequeno, por causa de futebol, Sim. Coisa parecida, mas nunca tinha entrado numa comunidade com esse olhar. Então, assim, o impacto foi muito grande. E lá é chamado brejo porque, de fato, era um brejo? É um brejo mesmo. Então, tinha jacaré, lagarto, as pessoas entravam no barraco das pessoas. Para quem teve oportunidade de ir num brejo, eu lembro que no interior foi uma vez, só que era brejo de onde o pessoal plantava mesmo arroz, né? Geralmente arroz é plantado no brejo. E é um lugar que é difícil até para andar. Você imagina você estar num lugar assim, tem muita lama, morando, deve ser algo muito... Assim, foi a pior cena, o que me marcou foi a pior cena que eu vi na minha vida, tinha faltado luz uma vez.
e eu já estava um pouquinho mais dentro do projeto e a gente entrou na comunidade. Quando a gente entrou, as pessoas estavam do lado de fora da rua, sentadas na calçada, assim, passaram a noite em claro. Então, assim, quando faltava luz, eram 2, 3 noites que eles ficavam ali em claro, sentados, assim, você olhava para as pessoas com cara de cansado, né? Um calor absurdo e é um lugar lá que de o poder fora. público também não chega com frequência. Assim, não vão como normalmente em comunidade mais urbana, dirá em barraco. Então não iam ali. E você ficou com esses pensamentos durante um bom tempo na sua cabeça, e isso que te deu que virou essa chave em você? Sim, assim, na verdade foi essa indignação, entendeu? Sim. Digamos assim. Então, assim, eu fui conhecer esse projeto para fazer a doação, aí comecei a frequentar o projeto, aí eles me convidaram por conta da publicidade para tocar a parte de comunicação do projeto. Legal. Aí comecei a trabalhar nesse projeto, só que era um projeto que tinha uma pegada mais assistencialista, tá? Não que não precisasse, as pessoas precisavam de tudo ali. Eles focavam muito em cesta básica. Era entrega de roupa. Então, assim, eram cenas de entrega de roupa que eu achava aquilo deplorável. Então, as pessoas brigavam por uma peça de roupa, sabe? Então, eram cenas muito pesadas. Parecia coisa de filme, vamos dizer, exatamente. Mas era uma realidade. E as pessoas precisavam de muito mais do que só o assistencialismo, né? Vocês viam que eram pessoas esquecidas, assim, desacreditadas. Então, elas precisavam se sentir pertencentes antes de mais nada. E aí eu passei um tempo dentro desse projeto, agradeci, me afastei um pouco. Sim. Mas sempre fiquei com aquilo na cabeça, fiquei no projeto acho que 1 ano, cara, nesse projeto. Em 1 ano você vê bastante coisa. Muito, eram 300 famílias mais ou menos, que tinham nesse espaço do Brejo. Que não deveria ser um espaço grande, mas que devia superlotar. Exatamente, é um barraco grudado no outro, entendeu? Então, mais ou menos 300 famílias, me afastei durante um tempo, fiquei aquilo na cabeça, né? E eu vejo escutando uma música do Emicida, que se chama Nós, exatamente o nome, N-O-I-Z. Eu falei, cara, acho que é isso. Assim, dia para 6 e pouca da manhã, e aí liguei para 3 amigos, falei, cara, vocês topam? Assim, acho que a comunidade vai entender, é sonoro, cara, acho que tem tudo a ver com, topo. Isso era uma segunda, no sábado a gente já estava com o logo pronto, eu liguei para um amigo meu, que era diretor de arte. Falei, cara, precisa de uma logo assim, se o projeto é esse. Aí no sábado a gente já estava com camisa procurando um espaço dentro da mesma comunidade para poder levantar um barraco. Levantamos um barraco de alvenaria, a gente tinha um engenheiro civil no grupo, infelizmente morreu de Covid, 41 anos, o Rodrigo, e aí ele ajudou a gente a levantar esse barraco de alvenaria. Era o melhor barraco que tinha dentro do Brejo, era o nosso. Meu Deus. Mais estruturado, digamos assim, mas também era um barraco. E aí começamos a levar, cara, educação, levava uma dermatologista, porque era muito problema de pele, uma vez por mês, levava assistente social. E começou você e esses 2 amigos? Ou... Eu e 3 amigos. E vocês conseguiam, naquele primeiro momento, fazer tudo que vocês queriam? Ou foi um start mesmo ali, né? Foi um start, assim, foi um start. Na verdade, aí começou a vir, depois que a gente já estava um tempinho fazendo o mesmo trabalho, cara, a gente precisa de um espaço maior, para atender mais gente. Exatamente, queria entrar um pouco mais para a Cidade de Deus como um todo, num território que eu conseguisse, conseguisse continuar atendendo o Brejo, mas também outros territórios na Cidade de Deus. E aí eu tinha um prédio desocupado, a comunidade me ofereceu, cara, você topa? Era um prédio que estava bem degradado, precisava fazer muita coisa, precisa fazer outros, até hoje, mas falei, cara, eu fui ver, era um prédio de 2 andares, era tudo que a gente precisava para poder, era perto do Brejo e ainda com estrutura para poder... Que legal para receber. E aí a gente começou, cara, voluntariado, obra, ajuda daqui, ajuda dali. Inauguramos uma caixoteca com um desenho de um memorial das crianças que foram mortas em operações policiais. Foi a primeira sala que a gente conseguiu inaugurar, essa caixoteca, que hoje é a nossa biblioteca comunitária. E aí fomos mexendo no prédio inteiro, cara. Que maneiro. E qual foi o maior desafio que vocês enfrentaram nesse início? Porque geralmente quando a gente começa tanto um projeto como algo, nem sempre é fácil, porque você tem talvez algumas resistências. Quando vocês começaram, o que mais pesou para vocês assim? Olha, foi a própria aceitação da comunidade. É mesmo? O que acontecia? Vocês já tinham a vontade, né? Sim, já estava começando o espaço. Era um prédio que não tinha um histórico bom, tá? Então a própria comunidade do entorno não acreditava muito em tudo que era implantado ali, porque eram coisas que iam embora, entravam e saíam. Exatamente. Então, assim, nós não éramos... Eu não sou cria da comunidade, da Cidade de Deus. Eu moro fora, então isso também tem um olhar diferente para quem é... Exatamente. Como é que esse cara está entrando aqui para montar, né, um projeto se ele nem conhece
O que ele quer aqui. Exatamente o que ele quer aqui, né? Mas, cara, a gente foi, montamos, a primeira coisa que a gente fez, na verdade, foi pintar o muro inteiro, era um muro que estava bem... E aí chamamos uma galera de grafite, chamei um DJ, pipoqueiro, algodão doce, foi aí que eles começaram a entender que, peraí, era um muro gigante, virou instagramável depois. Eles querem fazer alguma coisa de verdade, exatamente, né? Opa, peraí, que eu acho que o negócio é sério. E aí começamos, cara, levamos assistente social para fazer cadastro já das famílias que moravam no entorno. No início eram pessoas muito perto dali, hoje a gente já tem um raio de atuação muito maior, até por conta do trabalho que a gente faz e do reconhecimento que a gente tem hoje da comunidade. A gente está numa parte mais vulnerável da Cidade de Deus, que é a Rocinha 2, dentro do Karatê, enfim, que é menos urbanizada, digamos assim. Você vai para um outro território como 13, o AP, tem lugares... 15, são mais... É uma favela plana, né, Cidade de Deus. E são casas de alvenaria, você vê boas casas de alvenaria, né? Lá não, lá tem essa mistura de barraco com casa de alvenaria. Parece, eu já tive a oportunidade de entrar no lugar, lá na, se eu não me engano, se é no Pavãozinho, lá em cima mesmo tem um lugar que eles chamam de Vietnã, que é um lugar que parece que você também está em outra realidade. Você falou aí, me lembrou, porque são casas de madeira, você entra na casa, a pessoa não tem calçada, chão de terra batido, então isso de alguma forma você fala, como no Rio de Janeiro hoje, a gente tem pessoas vivendo desse jeito ainda, né? E foi através disso que você resolveu começar esse movimento. Sim, e não é só o trabalho propriamente dito, né, Gil? Assim, você precisa construir uma credibilidade com essas pessoas, né? Elas precisam acreditar no que você está fazendo ali, né? E foi isso que eu acho que o grande desafio foi esse, a gente criar esse entendimento das pessoas que a gente estava ali para construir algo muito melhor para eles em função de oportunidade. E como a gente não é cria da comunidade, o que acontece com a gente com essa posição? A gente acaba virando formador de opinião. Né? Então, assim, eu estava fora dali, num outro ciclo social, e a minha função hoje é muito maior. É levar para fora, assim, ter a visão de fora para dentro, de dentro para fora. Sim. De dentro para fora é levar para essas pessoas, cara, que a comunidade não é só crime, assim, eu tenho contato com muita gente boa ali dentro, com muito talento, sabe, de infância até adulto, entendeu? E hoje realmente a gente tem noção do que é uma comunidade, a potência das pessoas dentro de uma comunidade. E só para quem está ali dentro, que entra e vive a realidade todos os dias, pode entender o que as pessoas ali passam e também o que elas precisam, né? Quando vocês começaram, você falou que teve ali um tipo de assistência levando... foi palestra que você falou? Levava educação, levava uma médica, uma dermatologista. Levava uma psicóloga. E qual é você vendo de uma maneira geral, qual é a maior necessidade ainda que a comunidade enfrenta hoje? É essa parada mais assistencial, essa questão assistencial, a questão de sociabilidade? O que a comunidade ainda é carente no dia de hoje, na sua visão? As pessoas a sociedade costuma entender a comunidade um lugar muito precário. Claro, tem lugares muito precários, mas tem lugares que, assim, as pessoas não só precisam da coisa do alimento, da cesta básica e tudo mais, como de fato elas precisam ser reconhecidas, entendeu? Então, desde o início que a gente começou a fazer o trabalho, claro que tem momentos que a gente recebe doação de cesta. O que a gente faz com essa cesta? Eu estoco ela, né? Através da assistente social. Chegou alguém, cara, passando fome, com dificuldade maior, cara, opa, peraí, vamos socorrer. Mas não é uma prática nossa ficar entregando cesta. Entendi. Por quê? Porque o nosso compromisso é um trabalho muito maior do que isso que é a oportunidade que a gente precisa levar para aquelas pessoas. Esse é o nosso comprometimento, entendeu? E eles entendem isso hoje, entendeu? Legal. Então, assim, não vivem batendo lá na porta o tempo inteiro para pedir cesta. Claro que algumas pessoas, a gente... Tem uma senhora que quase todo mês ela me pede, porque, já é um claro, caso a gente tendo... né? Tem alguns momentos que a gente não tem. Então, a gente explica, olha, cara, esse mês a gente não tem. Mas quando a gente tem, a gente estoca exatamente para essas emergências, entendeu? Ô, André, isso mudou muito a sua rotina quando você começou? Você tinha já a sua profissão, você trabalhava, você mexeu muito na sua rotina quando você fundou? Muito, cara, muito, assim, eu mudei minha vida completamente. Na verdade, eu tenho mais ou menos uns 20 anos de mercado publicitário, de mundo corporativo,
Sofri preconceito também lá de fora, porque no início eu me dividia, né? Então, assim, era o trabalho da comunidade. A pessoa não entendia que trabalhava Não entendia que, como é que pode. Até hoje me perguntam, mesmo? né? O que você faz na favela, sabe? Então, assim, são frases, sofri alguns ataques, digamos assim, de fora. A gente entende que geralmente, não, as pessoas vão abraçar, né? Porque Não, nem todo mundo. Nem todo mundo abraça. Nem todo mundo. Então, assim, eu aprendi a amar aquelas pessoas como se fossem pessoas da minha família, cara. Então, hoje eu tenho, com respeito, elas me respeitam muito e eu respeito muito elas, né? Isso é muito recíproco entre a gente. Então, se eu tiver que entrar num barraco hoje, e elas hoje confiam, né? A gente demorou um pouco para construir isso. Elas confiam, então eu entro, tomo café, como um pedaço de bolo, elas oferecem, vem aqui, às vezes vão lá. Estava lá em cima, a Diana que trabalha com a gente me chamou, eu desci. E aí ela falou assim, posso te dar um abraço? Eu falei, pode. Ela me deu um abraço e falou assim, cara, vocês são um poste de luz numa luz escura. Que isso, forte. Ela falou essa frase, eu nunca mais esqueci essa frase na minha vida. Eu ainda me emociono, né? Sim, eu tô vendo que você falando e... eu me emociono, então a gente se abraçou. Eu acho que assim, a gente não pode perder isso, eu acho que isso é um trabalho assim... Humanidade, né? Exatamente. Exaustivo, assim, você precisa insistir. Cara, mas uma coisa que você não pode perder é o amor pelas pessoas. Então, assim, a gente não pode perder essa emoção, entendeu? É isso que move a gente a correr atrás, cara, do melhor, das oportunidades para eles, que de fato são escassas. E é justamente isso que até que a Bíblia fala, né? Que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Exatamente. E esse amor que nos leva a nos mover a fazer alguma coisa pelo outro, ainda mais quando você sabe que você tem a capacidade de fazer algo e a outra pessoa precisa. Então, isso transforma toda uma realidade, né? Sim. E hoje, André, fala como é que está a ONG. Quantas crianças, quantas famílias vocês atendem hoje lá? A gente tem hoje 250 crianças matriculadas na ONG. Legal. E a gente atende a 400 famílias direta e indiretamente. Diretamente por conta da estrutura das crianças que já estão lá, né? Porque a gente acompanha as famílias. E indiretamente pelos serviços que a gente presta, que são serviços abertos para a comunidade como um todo. Tá? Então, assim, a gente tem para as crianças e familiares, e a gente tem outros serviços que a gente tem uma vez por mês um dia de saúde mental, que a gente bota um plantão de psicólogos e um psiquiatra. Isso para toda a comunidade? Para toda a comunidade, é aberto. Nesse dia? Exatamente. Esse dia você chega por ordem de chegada, então ele atende lá direto, assim como as psicólogas. A gente tem assistente social que está lá todo sábado de plantão, atendendo não só a ONG, mas também atendendo as demandas da comunidade, ajudando com registro ou algo parecido. E outros serviços que a gente consegue hoje oferecer que possa agregar alguma coisa, retirar de documento com isenção, entendeu? Legal. Então a gente consegue levar alguns serviços para essas pessoas. Porque, na verdade, a gente tem uma função ali que a gente trabalha muito dentro do que a comunidade demanda para a gente, né? Então, por exemplo, a gente tem um projeto lá dentro chamado Soletrar, que é um projeto de alfabetização para criança com déficit de aprendizagem. Essas crianças hoje, elas saem da escola por conta da aprovação automática. Sim. Então, elas vêm passando de ano, e às vezes sem saber o básico. Aprende, né? A gente soube disso, e aí eu dei uma rodada, assim, num quarteirão, cara, e comecei a perguntar. Cara, tinha criança grande, assim, que não sabia ler e escrever, ou que não sabia ler, escrevia alguma coisa. Cara, vamos montar um projeto. A gente já tinha uma professora do município, que era a professora que trabalhava com a gente, e a gente montou um projeto, e aí, cara, sala cheia e fila para... Infelizmente, né? Sim, porque essa questão de aprovação automática é o que eu, na época que estudava, não tinha isso, né? A gente ia no máximo com uma dependência, né? Aí ficava fazendo as matérias, para você pelo menos passar com recuperação, recuperação. E a gente tinha um medo disso também. Sim. A minha mãe falava assim, se você não passar, final do ano nas suas férias, não tem viagem, não vai ficar só dentro de casa. Aí o medo, né? Exatamente. E vocês atuam diretamente nessas faltas que a comunidade ela tem. E hoje vocês trabalham com voluntários, ajudando. A gente tem voluntário, então hoje, de atividade que a gente tem na ONG, a gente tem balé, um balé baby, tem balé, tem dança contemporânea, tem 2 turmas de reforço escolar, o Soletrar, que é essa de alfabetização, a gente tem a psicóloga, que está lá todo sábado, a gente tem um pré-vestibular social, que acontece todo sábado também, de 8 da manhã às 6 da tarde, eles tomam café, almoçam e lancham tudo lá. A gente já conseguiu colocar desde 2021 23 alunos em faculdades públicas e 10 em faculdade privada, só estudando, com bolsa 100%, só estudando lá na ONG, só no pré-vestibular, entendeu?
Então, assim, são essas conquistas, né? É isso que a gente vai, na verdade, construindo ali. A ajuda que a gente consegue ter é só de empresa privada. A gente não Nada tem nada político, nada... É o que na verdade, acho que deveriam chegar mais juntos, né? Porque atuando diretamente ali na falta que a sociedade não consegue, que a política não consegue entrar, não consegue estar, deveria ter mais apoio dessa área, né? Mas... Sim, e a gente acabou de lançar agora uma sala multissensorial para ajudar as crianças que estão no espectro autista. Eu sou pai de uma criança nível 3 do espectro autista, então, assim, entendi bem o que era essa necessidade. A gente já tinha crianças autistas, mas eram autistas mais funcionais, digamos assim, que já faziam outras atividades, mas a gente começou a receber muita criança pedindo ajuda para tratamento ou sem laudo, né? A gente também fechou uma parceria com uma clínica neurológica e hoje a doutora Viviane é quem ajuda a gente a fazer essa bateria de testes com as crianças para poder emitir laudo, para elas poderem dar entrada na mediação na escola, que ainda não tem também. Enfim, então a gente conseguiu montar essa sala hoje, que é uma sala muito bem estruturada e com uma TO, que é uma terapeuta ocupacional, para toda terça-feira. Ela chega lá às 9 e sai às 6 da tarde para atender essas crianças. Ela acompanha hoje 8 crianças. A gente precisa aumentar, eu sei que assim, não é o ideal, expandir, cara. Né? Mas a gente já escutou relatos de mãe hoje falando que a criança já melhorou. Então, assim, cara, é um pouco, né? As pessoas entram na fila do CISREG, ficam anos na fila do CISREG para conseguir uma terapia. Uma sala desse nível, do nível que a gente montou lá na ONG, elas não têm acesso, de fato. Então, assim, é tudo muito difícil, entendeu? É tudo muito difícil. E aí a gente monta os projetos, bota a pastinha embaixo do braço, e aí é a vantagem de ter trabalhado no mundo corporativo, entendeu? Já tem porque essa noção, aí, né? exatamente, você acaba fazendo os contatos lá fora, bons contatos, e foi o que eu consegui carregar lá para dentro. Né? Além da ajuda das empresas privadas, vocês têm voluntários, as pessoas que quero ajudar e eu quero estar lá. Vocês também trabalham? Sim, a gente tem voluntário, mas assim, todos os professores hoje são professores remunerados, tá? O voluntariado acontece normalmente aos sábados, que é quando a gente tem uma atividade chamada que é sábado de acolhimento, que é uma atividade que as crianças se cadastram também pro sábado, né? E é uma atividade mais cultural, mais lúdica, e aí normalmente os voluntários, eles vão nesse dia. E é até bom porque tem muita gente que talvez tenha vontade, o desejo de fazer alguma coisa, mas não sabe como começar, não sabe onde procurar. Então, tendo um lugar que está já estabelecido e que pode ter esse contato, a pessoa tem essa virada de chave que é importante. Sim. Muito a pessoa tem que ter consciência do que ela está fazendo ali e o compromisso e comprometimento do que é fazer um trabalho desse também. Assim, não é um trabalho que quando você começa a fazer, é um trabalho esporádico, não é um trabalho que é para você. Trabalho de formiguinha, né? Você vai fazendo todo dia um pouquinho. Né? Você tem que ter o entendimento que o trabalho não é para você, entendeu? Eu saí dali super satisfeito, ganhei meu dia, cara. Não é só isso, para se realizar pessoalmente. Exatamente. Apesar de ter, né? Sim, quando você vê natural, ali exatamente. Acontece uma família, comigo, claro. Né? Mas não é com esse fim, né? Sim, você tem que pensar, cara, o que você está proporcionando para aquela pessoa, para aquela criança, enfim. E com certeza, há quanto tempo que está lá? Olha, a gente ficou 2 anos no Brejo e o prédio a gente está fazendo esse ano 5 anos. Então, a ONG, de projeto, a ONG, a gente tem 7 anos dentro da comunidade. E nesses 7 anos lá dentro, com certeza você já tem aí muitas histórias, mas tem alguma que de alguma forma marcou, seja de alguma mãe, de uma família, que você fala, poxa, essa daqui... Você já contou aquela a frase da senhora, né? Sim. Mas tem alguma que você fala, essa daqui eu sempre vou carregar comigo, porque essa daqui, de alguma forma, também me impactou. Sei que tem muitas, mas você lembra de alguma? Assim, lembro uma família que tinha no Brejo, cara. Era uma família que era um pai, a mãe foi embora e ele cuidava dos 3 filhos, era em frente à ONG. E então, quando chovia, o Brejo, ele transbordava, né? E aí ele ficava. Então, se via criança, cara, a gente tentou ajudar muito ele, perdi até o contato, que era o Fábio. A gente tentava ajudar o máximo possível, mas assim, se chegava lá, eram bebês, cara, criança bebê andando com quase metade da água. Eles eram baixinhos, não enchia tanto, então era uma família que a gente, ele era infelizmente usuário de droga, a gente tentou tirar ele das drogas também, mas enfim... Foi um cara que me marcou muito. A situação dele me marcou muito. Caramba, imagino quanta coisa que vocês já não passaram, já não viram lá. Mas
para você, qual é os... mesmo você tendo falado aí que também não é só essa questão de realização pessoal, mas tem os momentos que você deve se sentir e falar, poxa, que bom que a gente conseguiu de alguma forma ajudar essas pessoas, essas famílias. Eu vejo que você falando aqui, você já se emociona, sim, mas o que você sente quando você fala, poxa, mais uma família que a gente conseguiu ajudar? O que arde dentro de você? É a vontade, quando você, na verdade, consegue ajudar, seja às vezes até com um documento ou com algo que a pessoa não tem acesso fora de uma comunidade, é conviver com a realização daquela pessoa. Então, assim, você não faz nada esperando um obrigado. Eu não faço nada esperando um obrigado. A gente, né, tem essa consciência dentro da ONG, né, assim, a gente fica muito feliz e muito grato quando aquilo se realiza. Sim, legal. Né? Assim, claro, tem pessoas que vão lá enfim, de fato vão lá para dar carinho e amor para a gente também, né? Mas retribui de alguma forma, exatamente, né? Retribui de alguma forma. Mas a gente nunca pensa naquilo, assim, a gente pensa normalmente na realização daquela pessoa, que a gente resolver aquele problema, entendeu? São muitos. Até interessante, bem interessante e inteligente pensar dessa forma, porque se você for fazer algo para alguém pensando em aquela pessoa vai lá na frente retornar, você vai trabalhar de uma maneira mecânica e vai sempre focar nisso, e se a pessoa lá na frente não te dá, vamos dizer, o retorno que você está esperando. Sim. Então, não é algo, vamos dizer, de coração. Você tem que fazer mesmo para realizar. A frustração não pode ser essa, entendeu? A frustração de você não ter conseguido, cara, resolver o problema daquela pessoa. Sim. Aquilo nos frustra, entendeu? Agora, fora isso, não. Então, assim, a gente consegue construir uma rede aí eu falo para todo mundo que eu aprendi muito a pedir. Né? Então, minha vida hoje é pedir, cara. Então, assim, é bater empresa, pedir, é campanha de Páscoa, pedir, enfim. Mas a gente conseguiu hoje parceiros, pessoa física, tá? A gente tem hoje pessoa física que está numa condição de vida muito boa, que hoje ajuda a gente mensalmente, ajuda recorrente, entendeu? Tirando as ajudas de pessoas jurídicas, né, de empresa, a gente tem pessoa física também. Acho que quando você faz um trabalho sério, as pessoas, além de perceberem, vem a credibilidade com o tempo também, né? Então, e começa a vir ajuda também onde você menos espera. E você ganha essa credibilidade que eu te falo, é isso, assim, com a própria comunidade, entendeu? Então, assim, hoje a gente é visto como uma ONG que faz um trabalho muito sério, né? Que você pode procurar, que você está precisando de ajuda, eles vão te ajudar dentro do possível, entendeu? Então, assim, hoje a referência é essa. Tá precisando, cara, precisa de uma psicóloga, você tá precisando de uma sala sensorial, tá com filho autista, não sei, cara, procura nós, de repente a gente ajuda. Então, assim, essa é a referência. É isso que a gente fica feliz. Né? Que legal. E lá dentro da CDD tem outras tem outras instituições que ajudam? Tem outros projetos. Tem projetos só mais focar na adolescente. A gente é abrangente, né? Muito abrangente, A gente está em educação, esporte, vou dizer, em esporte. A gente tem um boxe, que o boxe não é lá, por exemplo. A gente tem o Juan, que foi um garoto que a gente recuperou ele do sinal de trânsito. O moleque hoje é seleção carioca de boxe. Maneiro. Estava em São Paulo há pouco tempo, voltou. Ele vendia bala no sinal, já fazia o boxe com a gente, mas sumiu da ONG. Eu chamei a assistente social, falei, cara, a gente precisa achar o Juan de novo, não sei onde ele está. O professor está procurando por ele, a gente achou ele no sinal. Eu chamei ele, falei, o que você quer fazer, cara? Fala para ele. O Juan tinha 15 anos na época, ele falou, pô, tinha chamado tio André, eu queria continuar lutando, mas, cara, preciso ajudar minha avó para complementar a renda. E, de fato, ele precisava complementar a renda da avó. E eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, você vai conseguir um patrocínio, hoje você vai lutar e vai estudar, é teu compromisso. Ele assinou um termo, a avó dele assinou um termo com a gente, ele hoje recebe uma bolsa atleta mensalmente, hoje ele só treina e estuda. Cara. Assim, o Juan era extremamente arredio, cara, se você vê o garoto hoje. Então é isso, assim, a gente faz um trabalho muito de referência, entendeu? Referência do muro para dentro, que infelizmente do muro para fora eles não têm tanta. Vocês dão toda assistência de alguma forma que aquele jovem, quando ele sair do muro para fora, ele esteja apto ali para enfrentar as dificuldades, né, com a base ali que vocês estão podendo ajudar da maneira que vocês conseguem. E a gente trabalha baseado em 3 pilares, que é acolher, educar e emancipar. Né? O acolher é aquele momento de acolhimento, de entrada da ONG. O educar é o trabalho de referência, que não é só educação propriamente dita. E o emancipar, cara, é quando essa criança, esse jovem para dentro da sala do pré-vestibular social, entendeu? Então, assim, esse ciclo, a gente luta para fazer esse ciclo, né? A criança entrar e parar dentro da sala do pré-vestibular social. Ô, André, e na sua visão, assim, o que você acha que
as pessoas que ainda não têm, talvez, o coração voltado para ajudar de alguma forma, o que precisa, talvez, mudar dentro delas para se inclinar um pouco mais a ajudar o outro? O que você acha que ainda precisa mudar na mentalidade das pessoas? Eu acho que é o olhar para o outro de fato, entendeu? É o que todo mundo fala, a famosa empatia, né? Sim. Empatia não é simpatia, né? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa e entender os problemas que ela passa, a dificuldade, enfim. Que às vezes são muito maiores do que os seus, você tem seu problema, mas muito se você não tem empatia, você fica olhando só para o seu umbigo, né? Exatamente. É o meu problema, né? Você Exatamente. não consegue olhar para o outro. Exatamente. Então, assim, cara, um problema muito maior. Né? Então, acho que falta isso, falta esse sentimento, sabe? Então, assim, às vezes eu estou em roda de conversa fora dali, Sim. é um papo mais egoísta, entendeu? Um papo mais de enriquecimento, de coisa parecida e não é só isso, né? Exatamente, tem que ser um outro olhar. André, qual é o teu sonho, qual é o sonho de vocês pro nós? O que vocês ainda, talvez, pensam em alcançar? O que está lá no... O que você vislumbra para o futuro? Cara, a gente está em outra comunidade. Assim, já eu estou em outra comunidade. Então, assim, desde que a gente mudou de prédio, já era um pensamento lá no brejo. A gente vai estar em outra comunidade. Assim, preciso me estabelecer, né? Porque o trabalho ainda é difícil, continua, mas me estabelecendo, vou procurar uma outra comunidade para instalar o mesmo conceito dentro de uma outra favela. Que legal. Da maneira que vocês têm trabalhado, em breve vocês vão ter polo em várias comunidades, né? Para ajudar muito mais gente. Tomara. André, quero agradecer muito a sua presença. Obrigado por dividir um pouco com a gente, um pouco do que vocês fazem no Nós, tá? Fica aqui também para a gente, para você, o nosso sucesso. E quem sabe a gente não vai lá fazer uma matéria lá no Nós, né? Sim, vamos lá. Para mostrar um pouco de tudo que vocês fazem lá dentro. Lá o lugar, com certeza. Vou pedir para você deixar a rede social, como é que as pessoas que estão nos assistindo fazem para entrar em contato, seja para ajudar, seja para, quero ir no dia do voluntariado para ver como que funciona, para, quem sabe, né, o coração aí ficar aquecido um pouquinho. Deixa para a gente rede social, site, fica à vontade. Então, rede social Nós, N-O-I-Z, Projeto Social. Tem lá todos os contatos, tem lá as plataformas de ajuda, enfim, mais recorrentes. Tem Pix, se você puder ajudar. Se você quiser ajudar também com mão de obra, é só entrar em contato com a gente marca para uma visita, a gente marca fora, vocês entram com a gente. Então, assim, o que puder ajudar, para a gente é super bem-vindo. Tá aí, ó, você que está nos acompanhando, vá lá fazer uma visita, entre em contato, que com certeza algo dentro de você vai mudar e você vai poder ajudar muita gente com aquilo que você tem aí. André, obrigado mais uma vez, volte sempre que quiser. Obrigado. E um abraço aí para a galera do projeto. Obrigado, tá bom? Obrigado, gente. Valeu, galera, obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Esse foi o Nossa Night, até o próximo programa, hein? Valeu, fique com Deus. Tchau.